Retomando, galerinha, vamos lá? De acordo com o texto, reciclar é A. Embalagens que não servem para nada. B. Resíduos das nossas compras. C. Produtos com preço elevado. D. Pensar antes de comprar. Não vou responder, vocês vão ler. O significado dos 3 R's nesse texto é A. Cuidado com essas alternativas que elas são o quê? Elas são pegadinhas no sentido de colocar palavras parecidas. Vocês vão ver que as palavras, elas são todas meio que parecidas. Então, eu tenho que ser preciso. O que é preciso? Eu tenho que ir nas palavras corretas. Por quê? Às vezes uma coisa muito fácil, tá muito fácil, você erra. Por quê? Porque é geralmente porque é muito fácil. Às vezes coisa muito fácil, tem que prestar mais atenção. Vamos lá? A. Reduzir, reciclar, reutilizar, reciclar. B. Resto, resíduo, reduzir. C. Reutilizar, resto, resíduo. D. Reciclar, resto, reduzir. Aqui eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, eu vou dar um exemplo do que realmente não é. Então, professora, a B eu tenho certeza que não é. Por quê? Os 3 R's não tem nada a ver com o resto. Então, eu posso eliminar, tá? Então, quando vocês tiverem dúvida, vocês vão eliminando as que não são. Poxa, eu tô com dúvida. Elimina que não é. Por quê? Porque você vai ficar com menos alternativas para você saber qual é. 11. Esse texto serve para A. Contar uma história para o leitor. Pessoal, é a finalidade que eu disse textual. Tem textos que têm fins para divertir, tem textos que têm fim para orientar, tem textos que têm a finalidade para tirar uma lição. Qual é a finalidade desse texto? Contar uma história para o leitor. B. Divertir o leitor. C. Influenciar o leitor a mudar uma atitude. B. Vender um produto para o leitor. Vocês estão vendo que são perguntas muito bem elaboradas? Perguntas que vocês têm que pensar para assinalar? Então, pensem, tá? Então, é um estímulo para se pensar. É muito rico esse giro, porque ele não é uma apostila, ele é uma proposta que eu digo assim, ele é comprado, tá? Ele é uma metodologia que ela é comprada, mas ela é toda atualizada e ela versa sobre todas essas coisas. Vamos à última página 12, de língua portuguesa. Tragédia no trânsito. O que eu pedi para ver? Título e fonte. Vamos lá na fonte? Fonte, Jornal de Minas Gerais. Opa, o que tem no jornal? Notícias. Vamos ler? Tragédia no trânsito. A tragédia no trânsito, nas cidades e nas rodovias, continua fazendo vítimas, milhares delas, cerca de 50 mil no Brasil por ano, uma estatística que deixa longe as guerras convencionais. A repetição de tantas mortes não encontra justificativa senão naquilo que os técnicos chamam de falhas humanas e irresponsabilidade dos responsáveis pelas rodovias e pela fiscalização. Os acidentes põem em destaque essa verdade. Por mais incompetentes que seja o serviço especializado, não pode ter toda a culpa na burocracia policial. Há que buscar em cada motorista a razão de tantos acidentes. Há que se procurar as causas de todos os segmentos envolvidos em questão. Logicamente, gente, tem acidente que foi por causa do motorista, tem acidente que foi por causa de falta de sinalização, tem acidentes acontecem que foi por causa de falta de condução do veículo, condição
condição do veículo, houve um problema no veículo, tá? No freio, ou então um problema de pneu, o pneu estourou, o veículo capotou, ou imprudência do motorista. Então, há de vir ver a questão, mas o fato é que há muitas mortes, tá? Isso sou eu quem estou falando? Não. Isso é a repórter que está falando? Não. A notícia, gente, ela é estudos de fatos. Então, houve uma pesquisa, pesquisaram se as mortes realmente elas eram maiores do que guerras. Então, são fatos que são verdadeiros, tá? Continuando. Este momento, esse nosso mundo padece de muitos males e o mais grave é o mal da pressa com que todos nós, moços, velhos, empregamos o nosso dia a dia. É preciso que as campanhas de educação no trânsito saiam do modismo de mostrar caveiras em cartazes ao lado de carros destroçados. O mais importante é penetrar no âmago da pessoa através da educação para a vida. Então, olha lá, o que ele quer dizer com isso, pessoal? Que não adianta você ficar colocando lá o carro todo distorcido. O que você vai falar? Nossa, você fica prestando atenção no carro. Isso daí é normal. Só que você vai ficar imaginando, nossa, como o carro tá... Isso aí toda pessoa faz. Mas ela não te coloca que pode acontecer comigo. Tá? Então, isso não chega em você. Como isso que foi colocado. Que precisa atingir você. Por quê? Ah, professora, mas eu sou criança, eu não dirijo. Não dirige, mas você está dentro de um veículo automotivo, você é transeunte de veículos, você transita na rua, então você faz parte do trânsito. Quando uma pessoa, ela anda na rua, ela é um transeunte e faz parte do trânsito. Continuando. Penetrar no âmago da pessoa através da educação para a vida e impedir que o motorista do volante, que faça do motorista do volante uma arma. Por que uma arma? O veículo mata igual a uma arma. Isso é uma analogia. O que é uma analogia? Uma comparação, tá? Só assim podemos ter a vida mais tranquila. Pessoal, é muito doloroso para uma pessoa perder uma pessoa num acidente, tá? Por quê? Porque é inesperado, tá? A pessoa ela não está doente, a pessoa de repente sofre esse acidente e geralmente ele vem assim de uma forma dolorosa para a família. Tá? Não vou tocar nesse assunto, vou tocar no assunto da notícia, que é o assunto da aula, tá? Nós analisarmos a notícia, que é bem interessante, é bem profunda, tá? Na verdade, isso não é uma notícia, porque não é um fato que aconteceu, isso é uma reportagem, tá? Uma reportagem é diferente da notícia. A notícia, ela tem quando, onde, como, tá? E uma reportagem, ela é diferente, ela traz pensamentos e reflexões, tá bem? Então, vamos analisar, ela tá colocando como notícia, mas ela é uma reportagem. Essa notícia se refere a tragédia no trânsito e nas cidades e nas rodovias. B, a falta de campanhas na educação do trânsito. Lembra do último comentário aqui, que às vezes as campanhas, elas são inadequadas. Elas colocam campanhas de carros retorcidos, elas colocam campanhas de... mas a campanha de caveira, mas a falta de campanha que atinja eu mesma, professora, qualquer pessoa, tá? Eu, Ariane, tá? Como eu posso estar saindo de casa e ser atropelada, tá?
Ou então eu posso dar ré no carro e não ver que uma criança está atrás do carro, não ver uma pessoa atrás do carro e atropelá-la, tá? Então vamos lá. A qualidade de vida nas grandes cidades, a quantidade de acidentes no Brasil. Vamos lá, vamos analisar o que se refere a essa notícia, tá? B, 13, desculpa. No trecho, nas cidades e nas rodovias. As expressões falando cidades e rodovias. Eu tô falando do que, gente? É uma afirmação? É uma certeza? É um lugar? Aqui eu vou dar uma ajudinha, tá bom? Porque nós temos assim, nós temos advérbios, tá? Advérbio de tempo, de lugar, de intensidade, de modo. Aqui ele tá colocando como, não tá colocando advérbio, mas é um advérbio, tá? Ele é um advérbio do quê? Nós estamos falando de lugares, tá bem? Então, que ele meio que deixou confuso, tá? Mas, nós estamos falando de tempo. Logicamente, nós estamos falando de um local. Cidades e rodovias são locais, tá? Então, nós estamos falando de locais. Ok? Pessoal, segue aí a aula de matemática. Um beijo para vocês e boa aula. Qualquer coisa estou aqui, tá? Nós estamos ingressando novos estudos bem aprimorados. Vocês já tinham início ao giro e estão tendo início agora a aula de escrever, mas vocês vão acostumar. É um pouquinho mais puxado, mas é necessário, porque é uma aprendizagem de uma qualidade excelente que vocês vão gostar, tá? Vocês vão realmente... não vão estar escrevendo muito, mas vão estar pensando muito. Isso que é muito interessante nessas aulas, tá bom? E segue a aula de matemática, tudo bem?